No mundo de hoje, arquivos de áudio comprimido fazem parte do nosso dia a dia, como o famoso MP3. Muito provavelmente você tem algum arquivo de música MP3 em qualquer gadget que você utilize. Porém, hoje vamos falar de um primo do MP3, o formato OGG Vorbis. Em setembro de 1998, a Fraunhofer, empresa criadora do MP3, emitiu uma carta de infração para muitos comerciantes que haviam utilizado as especificações do MP3 para desenvolver códigos binários. Foi percebido então que a estratégia da associação era popularizar o MP3 por meio de uma gratuidade inicial para mais tarde cobrar valores. Nessa época, a fundação xiph.org já estava desenvolvendo o algoritmo Vorbis. Depois desse desentendimento, Chris Montgomery, criador do algoritmo, dedicou-se ainda mais ao código do Vorbis. Este foi criado, ao contrário do MP3, para ser um algoritmo open source. Deve-se notar que a plataforma virtual do arquivo, o OGG, já existia antes de 1998. Mas afinal, o que é esse algoritmo? O OGG Vorbis é um método de compressão de arquivos com perdas, criado justamente para concorrer com o formato MP3. Assim como o MP3, ele é um algoritmo que serve para converter arquivos descomprimidos, como FLAC e WAV, que costumam ter mais ou menos entre 40 MB e 80 MB, em arquivos aproximadamente 10 vezes menores. Isso sem influenciar significativamente na nossa percepção do áudio. Isso acontece porque a informação que é perdida do áudio original representa frequências inaudíveis para o ser humano e também informações redundantes do áudio. Apesar de ser menos conhecido e utilizado do que o formato MP3, existem vários softwares de edição, compressão e conversão de áudio que já aceitam o formato. OGG Vorbis é dividido em duas partes, OGG e Vorbis. OGG é o formato de conteúdo para qualquer tipo de informação multimídia digital. Ele é totalmente livre para utilização e sem nenhum tipo de patente de software. Um arquivo OGG pode conter simplesmente dados, texto, música ou até vídeo. Já Vorbis é um algoritmo de compressão e descompressão que é utilizado nos ficheiros OGG especialmente para o áudio. Como dito anteriormente, o Vorbis foi criado para concorrer com o formato MP3. A união dos dois gera o OGG Vorbis. Ao contrário do MP3, a compressão deste método funciona com a taxa de bits variáveis. Isso significa que a taxa de bits depende da informação contida no sinal. Se o sinal for, por exemplo, um silêncio, a taxa de bits será bem baixa, pois o sinal não varia muito, apenas com ruído. Agora, se for um conteúdo rico em harmônicos, por exemplo, um refrão de uma música com vários instrumentos e várias informações, a taxa de bits aumenta para esse caso. O nível de qualidade do OGG Vorbis é medido em valores entre 0 e 1. O valor 0 representa uma média de 64 kB por segundo e o valor 10 representa uma média de 400 kB por segundo. O valor 5 é o que mais se aproxima da qualidade de áudio de CD. Porém, por convenção, utiliza-se o nível 3, que tem taxa de 110 kB por segundo em média e gera arquivos menores do que o MP3 128, que é considerado padrão, e com qualidade significativamente superior ao mesmo. Bom, podemos concluir que o formato OGG Vorbis é mais leve do que o formato MP3 e consegue manter a qualidade do sinal.
E apesar dele ser menos conhecido do que o MP3, ele é cada vez mais utilizado em algumas situações, como, por exemplo, broadcasting, que é quando você transmite informação de um computador para toda a rede, como, por exemplo, um show ao vivo transmitido pela internet. O sinal de áudio é visto como um bloco de dados PCM, ou modulação por código de pulsos. É criada uma janela de pequena duração e essa janela é transformada em um pacote de bits de dados comprimidos. Para armazenamento e transporte dos dados, o Vorbis usa o formato de fluxo de dados do OGG para disponibilizar a sincronização. Dessa forma, se garante a separação correta dos pacotes de dados codificados e, finalmente, consegue-se obter o pacote original. Dessa forma, fica a pergunta: OGG Vorbis contra MP3, qual dos dois é melhor? Bom, por um lado, a compressão Vorbis é 2 vezes mais lenta do que a compressão MP3. Ponto para o MP3. Porém, o OGG Vorbis trabalha com a taxa de bits variáveis, ao contrário do MP3, que sempre usa a mesma taxa de bits para um mesmo arquivo. O MP3 pode ter diversas taxas de bits, porém, em um mesmo arquivo você só pode usar uma taxa de bits. E com isso, você consegue arquivos de menor tamanho comparado com o MP3 e tendo a mesma qualidade de som. Fora isso, o OGG Vorbis suporta até 255 canais simultâneos de áudio. O MP3 é limitado a apenas 2 canais, pois ele é feito para trabalhar em estéreo. Porém, áudios criados para trabalhar com múltiplas saídas não podem ser convertidos em MP3. Já o formato OGG Vorbis aceita até 255 canais simultâneos. Ponto para o OGG Vorbis. E, na minha opinião, o mais importante, o formato OGG Vorbis é livre de patentes, ou seja, qualquer pessoa tem acesso aos códigos, pode editá-los, criar suas próprias bibliotecas, fazer suas próprias funções e não precisa pagar nada por isso. Com certeza o MP3 é o mais famoso dos dois, mas isso não significa que ele seja melhor. Isso fica a critério de vocês.